Que prosperidade o quê? Sempre vai ter pobre. É, foi essa frase que eu ouvi num programa de rádio. Vou te contar essa história já já. Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. E antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva. E não só isso, deixe o seu like, né? Curtir não custa nada, só coloca lá o seu likezinho, né? E mais, escreva, né? Comente alguma coisa lá, para nós isso é tão importante. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Faça isso, você não gasta 3 segundinhos para comentar, curtir e compartilhar, não é? Então, faça isso, né? E se inscreva também, e coloque lá, acione as notificações para você receber cada vídeo que a gente postar, tá bom? Pastor, que história é essa aí de que que negócio de prosperidade? Algum tempo atrás, eu estava sendo entrevistado numa rádio aqui em Goiânia e com um agravante. Os telefones estavam abertos para participar quem quisesse. Quem quisesse. E nós damos seminários de libertação financeira, estávamos falando que Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar. De repente, alguém liga furioso, exatamente furioso. Pastor, que coisa, que negócio de prosperidade, o quê? Prosperidade. Jesus Cristo disse, e os pobres sempre tereis convosco. Né? E ele ainda citou Isaías 61, depois eu vou até ler aqui para você, Isaías 61, né, falando, Jesus veio pegar para os pobres, para os encarcerados, para os doentes. Não é? Ele falou, Jesus veio trazer boas novas para esse povo, né? E ele mesmo, o próprio Jesus disse, e os pobres sempre tereis convosco. Ele estava citando lá João capítulo 12, versículo 8, não é? Quando Jesus disse, e os pobres sempre tereis convosco. E aí, imagina, eu estou sendo entrevistado e ao vivo alguém joga uma bomba dessa, né? A primeira coisa que eu fiz foi, querido, eu queria te agradecer. Você está me dando a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Eu falei, você está citando Isaías 61, e deixa só para você ter uma ideia, eu vou ler o texto aqui para você se posicionar. Isaías 61 diz assim, Jesus, uma profecia que Jesus depois, lá na frente, ele pega o rolo, né, e lê, ele mesmo lê falando sobre si mesmo. Ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, guarde isso, boas novas aos mansos, ensinou-me a restaurar os cativos e os contritos, perdão, de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E se você for parar para analisar aqui o que Jesus veio fazer, ele veio trazer boas novas a quem estava cativo de enfermidade, problemas, lutas, quantas coisas, não é? Deprimidos, para os presos, não é? Então, ele estava citando isso, ele falou, Jesus veio trazer boas novas a essas pessoas. Não é? E o senhor está falando aí de prosperidade, ele veio pregar para pobre. Eu falei, que tremendo, querido. Deixa eu só te agradecer e a oportunidade de esclarecer algumas coisas. Quando ele diz, ele veio trazer boas novas. E a Bíblia diz que o evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. E eu disse, ele veio trazer boas novas aos pobres, aos doentes, aos encarcerados. Eu disse para ele, qual é a boa nova que eu posso dar a um doente? Ele falou,
É, que ele vai ser curado. Tremendo. Qual é a boa nova que eu posso dar para um preso? Ele disse que ele vai ser liberto. Amém. E qual é a boa nova que eu posso dar a um pobre? Ele parou e eu disse que ele vai mudar de vida, que ele vai ter a sua vida transformada. Aí eu disse, mas tudo bem, eu te faço uma pergunta. Jesus veio dar boas novas ou trazer boas novas aos presos para eles continuarem presos? Ele disse, não, para serem libertos. E ele veio dar boas novas, ele veio pregar aos doentes, para eles continuarem doentes. Ele disse, não, para serem curados. Eu falei, e ele veio pregar aos pobres, para eles continuarem pobres? Ele parou. Eu falei, então, querido, o evangelho é transformação de vida. Em que área? Em todas. Jesus não veio trazer meio evangelho, meia salvação, meia libertação. Ele veio trazer liberdade, transformação plena, total e completa. O evangelho é mudança de vida em que área? Em todas. Em todas. Às vezes eu fico pensando quantas pessoas acham que a transformação, a salvação veio... mas isso, pastor, é só no âmbito espiritual. Será? Será? Por exemplo, imagine que você está na sua casa, cheio da unção, cheio do Espírito, falando em língua. De repente, alguém bate na sua porta. Quem é? O dono da sua casa. E o que ele veio fazer? Cobrar o aluguel. Mas você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas está cheio da unção, cheio do Espírito. Eu pergunto, o que você faz nesse momento? Sai para fora, falando em língua? O cara vai dizer que você é doido. Ou está dando uma de doido para não pagar aluguel. Meu irmão, o evangelho não é isso. Eu estou bem espiritualmente, mas eu estou mal. Fisicamente eu estou bem nisso, mas estou mal naquilo, sabe? Então eu acabo restringindo a transformação, a mudança de vida a uma área. Você já prestou atenção que tudo aquilo que a gente não consegue colocar em prática, a gente espiritualiza? Vou repetir. Nós temos a tendência de espiritualizar tudo aquilo que a gente não consegue colocar em prática. A transformação que acontece na nossa vida quando aceitamos Jesus é plena, total e completa. Pastor, nem todo mundo é transformado totalmente, que nem o senhor está falando. Verdade. Verdade. Não porque o evangelho não proporcione isso, porque pessoas com uma visão deturpada pegam parte da verdade, assumem viver na mediocridade. Quando eu falo mediocridade aqui, eu não estou falando no sentido pejorativo. Eles aceitam viver naquela médiazinha. Quando o Senhor veio nos chamar para subir a um outro nível, para a mudança, e é tão notório isso que a gente vê pessoas que quando aceitam a Jesus e têm a mente transformada, passam a agir de outra maneira, tomar iniciativa, agir de uma maneira positiva, melhor. Eu não estou falando que o evangelho é questão só de positivismo, não é nada disso. É fé que vai mudar e muda, que vai ser transformado e é transformado. Jesus veio proporcionar isso. E se ele veio para... E quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se ele veio dar vida e vida em abundância, qual é a vida que eu devo levar? A vida em abundância.
Se você olhar lá para o texto, lá quando o Senhor, lá em Êxodo, quando o povo de Deus vai para o Egito, se você olhar, quando eles chegam no Egito, eles são livres, são saudáveis, são prósperos. É dado a eles a terra de Gósen, começam a viver e prosperar lá, não é? Eles chegam. Mas quando eles são resgatados, já está numa outra condição, na condição de escravidão. São doentes, são escravos, mas quando Deus vai restaurá-los, e isso que eu acho tremendo, se você prestar atenção, cada área da vida deles foi resgatada. Deus, né? Não havia Jesus ainda, mas Deus restaura, a primeira coisa, a liberdade. Mas ele não restaura só a liberdade, ele cura, porque a Bíblia diz que quando eles saem de lá, não havia uma enfermidade, não se nomeava uma enfermidade entre eles. E quando eles saem com todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza do Egito. Olha que coisa tremenda. Quando Deus resgata alguém, ele não faz resgate pela metade. Ele resgata plena, total e plenamente. E eu disse para aquele homem, meu irmão, o evangelho é resgate pleno, total da sua vida. Eu falei assim, Jesus veio trazer boas novas para mudar a história do mundo, mas todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder, mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a palavra diz que se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é co-herdeiro? Esse co significa posição de igualdade. Eu sou tão herdeiro de Deus quanto Jesus Cristo é. E a Bíblia diz, se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Eu te pergunto, se nós padecemos com ele, e Jesus já sofreu padecimento, eu pergunto, Jesus ainda vive vida de padecimento? Não. Hoje ele vive vida de glória. Se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Ele está chamando a uma mudança de vida. Ah, pastor, mas Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Verdade. Disse mesmo. Por quê? E eu vou te dizer por quê. Porque ele, o próprio Jesus, ele, pessoalmente, pregando, muita gente não creu na sua palavra. Então, deixa eu te dizer, nós vamos falar desse evangelho de vida, de transformação, mas muita gente não vai aceitar. Portanto, sempre teremos pobres conosco, pobres de espírito, pobres de saúde, pobres em todas as áreas. Infelizmente. Então, eu queria chamar você hoje a atentar para o seu chamado original. Jesus resgatou você de uma vida miserável. Ele tirou você, ele veio trazer boas novas. Eu não sei em que área você precisava, se era preso, pobre, se era encarcerado, doente, eu não sei o que você era. Mas Jesus veio dizer, ei, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. E ele tem poder para isso, e nele você pode ser mudado e transformado. Se ainda não foi, é tempo, é possível ser transformado. Eu quero orar por você hoje. Eu quero ministrar na sua vida. Transformação, resgate pleno e total. Ah, pastor, a minha saúde ainda não foi restaurada, as minhas finanças ainda não foi restaurada, meu lar ainda não foi restaurado. Quanta coisa precisa ser restaurada. Mas em Cristo você tem provisão para ser totalmente liberto. E eu quero orar para que essa provisão seja colocada, ela já foi, na verdade, colocada à sua disposição, mas que você tome posse hoje disso.
Amém? Você pode orar comigo? Deus, eu oro para este homem, por esta mulher, para esse jovem que hoje, Senhor, confuso com a mensagem que talvez tenha acabado de receber, de Jesus, de transformação, mas olhando para a sua realidade, ele não vê a manifestação de tudo isso no seu dia a dia. Ainda há lutas, há problemas, há dificuldades. E, Senhor, o Senhor nunca disse que nós não teríamos essas dificuldades. O Senhor disse, no mundo vocês vão ter problemas, lutas, dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Esse mundo que a gente vê já foi vencido por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então eu oro, Senhor, eu oro para que esse homem, essa mulher entenda que o inimigo contra quem ele está lutando é um inimigo já vencido. Ele já foi vencido. E Jesus disse, eu vim trazer uma mensagem de transformação. Eu vim te trazer boas novas. Receba essa vida em abundância, receba a cura hoje, em nome de Jesus. Se você está enfermo, seja curado. Se você está contrito, aflito de coração, receba libertação hoje, que essas cadeias caiam por terra. Em nome de Jesus, que essa pobreza que vem amarrando, segurando, seja expulsa hoje. Que esse espírito de miséria saia e haja a compreensão de uma vida plena e total em Cristo Jesus. Receba. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, receba em nome de Jesus, vida, boas novas, transformação. Toma posse hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você seja tremenda, rica, poderosamente abençoado no Senhor. Que a glória de Deus se manifeste poderosamente na sua vida. Não saia sem deixar o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Comente, deixe um comentário qualquer. Se está gostando, e se não estiver gostando, fale também. Mas pode aproveitar também para fazer pedidos de oração. Vamos estar orando por você. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Faça isso. Em nome de Jesus. E nos vemos na nossa próxima postagem.